Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Tudo bem. Trabalhando muito? Bastante, isso é importante. Tem que trabalhar, né, Oswaldo? Tem, não tem como. Eu acho que nós já estamos na hora meio de aposentar, viu? É, quase, tá chegando, tá chegando. Eu falo assim, dependendo de nós que sempre trabalhamos na vida, se aposentar, acho que acaba indo embora, né? É verdade, mas tem um momento que tem pelo menos desacelerar um pouquinho. Desacelerar, não é verdade? É. Você sabe que outro dia uma pessoa estava falando assim pra mim, me marcou isso que ela falou, né? E eu pergunto pra você que está em casa também. Como você quer viver os anos que te resta ainda? Sim, isso é muito Já parou para pensar nisso? Muito importante, parei. Eu não tinha parado. Eu tenho um amigo que, conversando com ele, isso há muitos anos atrás, né, Solange, ele me disse o seguinte, o ciclo da vida é mais ou menos assim, né? Você começa do zero, vai até os 40 anos, até aí você tem toda a vitalidade, toda a disposição, né? Que toda pessoa tem, né, aos 40, e depois começa a descer até os 80, né? Então aí, essa descida dos 40 a 80 é você que vai determinar, né? Em que qualidade de vida, como você vai querer chegar aos 80, né? Ali com saúde, um velhinho saudável, gostoso, fazendo esporte ainda, né? Tendo uma qualidade de vida saudável, ou daquele jeito, se acontecer qualquer coisinha, já para no hospital, é tudo crítico, tudo mais difícil, né? Ou só trabalhando, mas também... Ou só trabalhando ou também tendo tempo aí para você sair um pouco, porque eu vejo assim, e é verdade, quando a pessoa me disse quanto tempo você tem de vida ainda, né? A gente tem que parar e pensar também, porque queira ou não queira, nós não vamos viver até 100 anos não vai achando que... Nossa geração acho que não, né, não chega. Tá uma geração boa para viver, sim. Mas assim, mas não vem falar para mim que 90 e pouco a gente já começa a decair muito, né? Então o que te falta ainda? Como você quer viver ela, né? Você quer viver pensando aí que, ai não, já fiz o que tem que fazer, né? Vou esperar a morte. Tem gente que é assim. Tem, infelizmente tem. Né? Tem gente que é assim. Ou não, você quer sair, você quer trabalhar. Então a gente tem que parar para pensar, viu? Olha, quantos anos se falta ainda, né? Para os nossos filhos falta bastante, né? Então eles têm que construir, não é verdade? Eu falava para a Vitória, eu falei, olha, quando falaram isso para mim, filha, você ainda tá naquela fase, como que é, Oswaldo? Tá subindo, né? Tá crescente. Tá crescendo. Todo vapor, né? Depois não tem mais jeito. E a Jalform já é diferente, né? Sempre crescendo, sempre inovando, não é verdade? Eu tenho até um vídeo aí mostrando para você qual é o trabalho da Jalform. E a Jalform, eu conheço vocês fazem tempo já, né? Né? 40 anos, pelo menos. 40 anos, é verdade. Vai revelar a nossa idade. Senão vai acabar revelando a nossa, que é mais ou menos parecida. Mas eu me lembro de vocês ainda, quer ver? Que eu cheguei aí lá no Ferreira Dias, era? Isso. No final da Rua Barbosa. Faz tempo isso, não é? Aí depois vocês foram para Claudina, não sei se é depois de lá que foi para Claudina, agora vocês estão em outro. Então, na realidade, eu só estou tocando nesse assunto porque a cada dia foi crescendo, né?
E você já esteve aqui dando dica aí de empresário, e nós estamos continuando as nossas dicas, né? Falando assim que a gente tem que ir buscando recursos, vai mudando, né? Conforme o mundo foi mudando, vocês foram mudando junto, se adequando, né? E aí chegou a pandemia, né? E eu acho, né, nós conversávamos outro dia lá na sua empresa, com a pandemia já o Forme acho que ficou melhor ainda, né? Porque na última gravação você falou que vocês começaram, até eu quero que você coloque, né? Começaram a trabalhar com rótulo e as vendas começou, né? Tudo na pandemia. Conta pra gente. Bom, primeiro a parte pessoal. Enquanto você vai contar, eu vou até te dar um pedacinho de bolo. Pode oferecer? Sim. Eu sei que você anda de regime, né? Mas enquanto você fala, eu vou colocar para você, tá? Mas é assim, obrigado. Na questão pessoal, isso aí é muito importante, também é um pouco comparativo também com o lado profissional. Eu acho assim, Solange, depois dos 40, né, que você passa dos 40 anos de idade, né? Você tem que começar a ter uma vida um pouquinho mais regrada, ou até melhor, equilibrada, né? Você não está mais naquela rampa de acesso com tudo que você tinha que passar, com todas as dificuldades e tal. Você chega no momento que você começa a declinar, né? Seja no aspecto de saúde e tudo mais, de tempo, né? Família, filhos e tudo mais. Então você tem que, de uma certa forma, manter essa distribuição de tarefas, manter um equilíbrio para que você, como pessoa, né, tenha uma qualidade de vida saudável que automaticamente vai te conduzir aí, vai te estender ao máximo de anos possível aí na sua vida, tendo qualidade em saúde, principalmente. Porque sem a saúde também o restante não consegue trabalhar, não funciona, né? Nada, né? E no aspecto profissional, é isso mesmo. A gente sabe que essa pandemia mudou muito o conceito, né, em todo o mundo. Não é uma coisa pontual do Brasil, de São Paulo, de Jaú. Foi uma mudança realmente radical, né? Radical, traumática para uns, né, mais leve para outros, e assim, outros setores sofreram muito mais, né? O nosso caso não foi diferente, ele entrou dentro de uma situação nova. E dentro dessa situação nova, aquilo que eu sempre digo, apareceu muitas oportunidades. Então, como muitas empresas não conseguiram sobreviver devido... Vou pegar, por exemplo, um restaurante. Pô, você não pode sair de casa, ele não tem um sistema automatizado ou um recurso técnico para atender sobre encomenda, né? Ou não tem o próprio pessoal interno, né, que devido à pandemia ficou recluso, né, em casa. Então, assim, tem setores que conseguiu sobressair dessa situação do Covid e teve outros que infelizmente não, né, tiveram que fechar realmente as portas, né, e outros apareceram algumas oportunidades. Isso não só aqui, como eu disse, no mundo todo, inteiro, né, no mundo todo. Então foi um aprendizado isso e diante disso nós particularmente lá nós somos do setor gráfico, criou oportunidades e uma dessas oportunidades seria a parte da distribuição desses pedidos, que onde vai rotulagem, automação para rastreação, lacres e tudo mais. Foi um segmento que nós tínhamos assim uma demanda muito pouca e acabou esse setor, devido ao modelo novo de trabalho no mercado, que é com relação às entregas, a maneira do consumidor consumir novamente o produto, isso veio alavancar dentro da empresa, Solange, um nicho de mercado novo. Então, na contramão do Covid, onde muitas empresas tiveram uma redução nos seus negócios, o nosso, num segmento específico, num nicho de mercado, aumentou bastante. Então, isso criou um conceito novo no mercado e foi aí uma grande oportunidade, né, que nós tivemos. E eu me lembro que eu perguntava para você, né, eu falava assim, mas como? Aí você começou a dar os exemplos, né? Uhum. Vamos colocar assim, as máscaras que todo mundo começou a ter muita venda.
ela precisa ter, né? Lembra que você dizia, né? Ela tem todo um processo de embalagem, o rótulo, identificação, etiquetas e tudo mais. Porque quando a gente fala em etiqueta, a gente não pensa a grande coisa. A gente fala assim, não. Uma etiquetinha de presente, daqui, né? Isso vai etiqueta. Mas hoje, Oswaldo, quase tudo tem etiqueta. Hoje, devido ao sistema novo de software de automação no sentido de rastreamento e tudo mais, praticamente todo produto que a gente compra, ele vai ter um código de barra, né, para ele poder ser ou gerado algum recurso para a empresa ou para rastreamento por si próprio. Então, por exemplo, você vai no mercado, você passa lá, pesa sua carne na balança, vai uma etiqueta com o código de rastreamento. Então, desde uma etiqueta mais simples como essa, até uma etiqueta complexa do material que vai para outros países, de uma peça de avião, enfim, qualquer tipo, você vai identificar. Se você recebe algum produto pela internet que você compra na sua casa, se você observar naquele produto, ele deve ter no mínimo umas 3, 4 etiquetas de rastreamento. Desde o rastreamento da própria fábrica, do próprio processo daquele produto que você comprou. Por exemplo, um sapato, dentro do sapato tem no mínimo umas 2 etiquetas, né? Na caixa de sapato mais umas 2. Né? Na roupa, dependendo da roupa, vem um monte. Isso são tudo normas, né? São regras que têm que ser seguidas pelo fabricante. E aquele sapato, na embalagem que ele vem pela transportadora, também deve ter mais umas 3, 4 etiquetas, dependendo de que maneira ela foi enviada, né? Se for para uma transportadora, tem o controle de rastreio da transportadora também. Então vai desde uma simples etiquetinha de gôndola de supermercado até as etiquetas mais complexas aí, que entra até em questão de lacres de segurança, ingressos para shows. Então, assim, a gente fala etiqueta adesiva porque é todo material que tem no seu substrato cola, que ele é para adesivar em algum tipo de superfície, né? Mas é bem mais extenso e complexo, onde você tem a aplicação desses produtos, né? E com a pandemia criou-se novos mercados onde que existe uma demanda muito grande desse rastreio e dessa identificação para esse produto chegar ao seu destino. Então isso foi um dos nichos. E a Geoform, vocês assim, a máquina que vocês possuem, ela trabalha com todos os tipos de etiqueta possíveis? Todos os tipos, assim, dentro de um certo mercado que existe dentro do país hoje, pelo menos 85% a 90% nós temos o recurso técnico de fazer, tá? Tem algumas coisas assim alguns produtos mais complexos, né? Mas assim, são bem restritos ao órgão do governo federal, por exemplo, um título de eleitor, né? Embora ele não seja adesivo, mas é o mesmo equipamento que utiliza para se fazer, né? Então, alguns produtos ainda a gente não temos as condições técnicas de fazer, mas não é o foco do mercado. Oswaldo, quem trabalha com isso, como a Geoform, tem que ter, assim, muita, como que eu posso dizer, responsabilidade, né? Porque, assim, que nem você disse, um ingresso de um show, né? Tem que ser tudo muito em ordem, porque... Exatamente. Quanto desvio nós sabemos que existe, né? Isso é importante dizer que o setor gráfico, principalmente na área de formulários e rótulos, adesivos, lacres, impressos de segurança, tem que ter essa confiabilidade com relação ao seu cliente, ao seu fornecedor, né? E também os atestados técnicos. Por exemplo, a gente faz muitas etiquetas e rótulos para a indústria de frigoríficos, né? Aqueles rótulos que vão dentro da carne, fora da peça da carne, você compra uma peça, vem aquele rótulo bonito em cima, mas dentro tem outro, onde vai as informações técnicas do fabricante e tudo mais. Então, para você ter uma autorização hoje para produzir esse tipo de produto, você tem que ter uma homologação junto ao CIF, né? Então, o CIF manda o pessoal técnico até a empresa, avalia seu equipamento, se você tem segurança, se você tem equipamento compatível para isso, se o seu ambiente de trabalho está adequado para isso, aí nos homologa como fabricante daquele tipo de produto. Um formulário de segurança, que é uma guia de exportação,
uma nota específica de algum produto que a Secretaria da Fazenda estabelece para algumas empresas que trabalham em regimes especiais. Então é um impresso feito com segurança, como se fosse um papel moeda, né? Mas a gente insere naquele documento vários itens de segurança, que é a segurança que o contribuinte tem, que a gráfica tem a responsabilidade também perante ao fisco estadual, federal. Então, assim, todo o segmento, seja o setor de alimentos, o setor fiscal, né, no caso da Secretaria da Fazenda do Estado, como os outros setores de saúde, segurança, também você precisa ter uma pré-autorização deles, né, ou ser homologado por esses órgãos para poder produzir aquilo. Então, no caso do ingresso de show, também, aí entra mais a fidelidade, a confiabilidade com o teu parceiro, né, para não sair de lá essa informação. Tem casos que você tem que gravar todo o processo de produção e eles acompanham em tempo real. Tem casos que eles mandam a pessoa até a empresa para acompanhar o início e o fim do processo, né? Então é uma coisa séria. E nesses 32 anos aí a gente sempre teve esse conceito no mercado, né? Até então nós estamos aí até hoje ainda produzindo esse tipo de material e isso nos dá... passa-se muita confiança para quem nos contrata, né? Isso é muito importante. Tem que provar o bolo também, né, Oswaldo? Porque senão, né? Delícia, tá bom viu? o bolo. Parabéns. Da onde que é? Do Bolo e Companhia. Bolo e Companhia. Eu falo muito assim bom. que o Bolo e Companhia, eu sempre gosto de estar falando, é bolo fresquinho todos os dias. Eu acho assim, não importa com que você trabalhe, né? Bolo e Companhia, fazendo bolo, já o forme, mas faça bem feito, né? Antes de terminar, eu queria assim que você falasse quais são o sucesso, né? Quais são as dicas para adquirir o sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo assim o sucesso da empresa, porque eu fiz questão de estar falando com você sobre convite, sobre ingresso, porque tem que ser uma empresa que tenha responsabilidade, né? Que seja conhecido, que seja uma empresa séria, né? Porque hoje, você sendo uma empresa séria, você combinou tal dia, entregando naquele dia, fazendo tudo certinho, eu acho que a pessoa só tem a ganhar, né? Para os nossos empresários aí que está começando, Oswaldo, qual seria assim os pontos principais que ele nunca pode deixar de estar realizando na empresa dele? Certo. Então, Solange, seguindo esse conceito, é bem oportuno. No nosso caso particularmente, né, é bem isso aí. A gente começou com dedicação, né, muita perseverança, momentos de dificuldades, planos econômicos aí que a gente está acostumado no nosso país aí, de tempo em tempo acontecendo, cria uma certa desestabilidade no mercado financeiro, enfim, todo mundo passa por essa dificuldade. A dica, assim, no caso específico da Jalform é isso, foi muito trabalho, perseverança, um trabalho sério hoje a nível até Brasil, principalmente estadual. A gente fala em Jalform, todo mundo liga Jaú, gráfica de formulário. É verdade. Isso no estado de São Paulo nós levamos o nosso nome aí e hoje ele é bem conhecido e assim como uma empresa séria, de responsabilidade, né? Seja no aspecto prático da coisa, né? Cumprir isso tudo certinho, prazo e tudo mais, mas seja na confiabilidade que a gente sempre passou para os nossos clientes por trabalhar especificamente muitos anos produzindo documentos, né? Documentos fiscais, que é uma coisa muito séria hoje dentro de uma empresa, né? Quando se tinha muita fraude, falsificação, nota fria e tudo mais, né? Então a gente sempre levou esse ponto muito ao pé da letra com todos os nossos clientes e isso criou uma confiança e um nome de mercado que hoje todo mundo conhece. Às vezes eles não assimilam muito Jaú formulário, Jaú form, mas sim gráfica Jaú, Jaú gráfica. Então isso é gostoso porque a gente leva o nome da nossa cidade também aí para outros lugares, né? E nessa situação atípica que criou a pandemia, a dica mais pontual para isso hoje, eu daria assim, de forma bem pessoal, é aquilo ali. Primeiro caso é o básico, né? Fazer a coisa bem feita, fazer o que você gosta, fazer com muita dedicação,
Na hora que você chega na sua empresa, micro, pequena, média, grande, chegar ali com o coração na mão, trabalhar, gostando do que está fazendo, né? Pensando no bem comum, seja com o teu cliente, os funcionários, o grupo de colaboradores, né? Então isso já é uma situação que conduz assim, a um ambiente de trabalho muito bom, favorável, você une, fortalece, cria forças e com certeza o teu negócio vai prosperar. E a dica principal é assim, diante de todas essas mudanças que esse mercado criou-se, né, com a Covid, né, eu acho que cada um tem que avaliar pontualmente o seu setor que está trabalhando, seja ele um sobrevivente dessa pandemia, ou muitos que começaram com a pandemia, né? Outros que tiveram uma dificuldade média e outros que infelizmente fecharam-se, né? Qualquer posição que você estiver dentro desse contexto aí, parar, né? Refletir, analisar esse novo mercado, o que isso refletiu de bom e de ruim, né? Fazer uma analogia e trazer para o seu próprio negócio e mudar o que tem que ser mudado, né? Então cada setor teve a sua particularidade. Como um sucumbiu, o outro cresceu. O que sobreviveu, ele tem que mudar a metodologia de trabalho, mudar os conceitos, diante desse aprendizado que foi esses 2 anos aí da pandemia, né? E os setores que começaram nessa pandemia foram pessoas que vislumbraram oportunidades nesse momento, né? E criaram o seu próprio negócio. No meu ponto de vista pessoal, eu acho que vai crescer muito daqui para frente. A partir do mês que vem, né? Nós temos um ano que vem, já promete muita coisa, um ano político e tudo mais, né? Deve fluir um pouquinho mais os recursos do mercado. Eu acho que essas empresas vão se fortalecer bem. Os que estão mais ou menos assim, eles têm que mudar um pouquinho, né, a regra do jogo, reestruturar, reinventar, ou se não, apenas algumas adequações, que foi a dificuldade que ele passou nesse momento. Então ele tem que consertar, melhorar e otimizar isso. Isso vai fazer ele crescer, se manter, crescer, e num eventual acontecimento parecido ele vai ter já ali uma fórmula para sobreviver e sair dessa situação, né? E infelizmente os que não conseguiram, né? Também é uma maneira de refletir, voltar, fazer todo um projeto novamente, né? Com esse conhecimento a mais que ele teve, que nesse momento ele não conseguiu superar, né? Então tudo é planejamento, dedicação, muitas coisas mudaram, muitas normas, muitas regras. Oportunidades foram abertas aí em vários setores, né? Então, acho que cada um tem que fazer esse novo planejamento nessas empresas que não conseguiram ou talvez se encontrem em dificuldade agora, e que esses momentos difíceis sirvam de aprendizado para que no futuro próximo ele consiga driblar e conseguir e achar oportunidade, né? Mudar seu método de trabalho, fazer a lição de casa para poder sobressair desse momento, né? Pelo menos se ele manteve, sobreviveu, agora as oportunidades vão ser bem maiores. Oswaldo, muito obrigado, né? Semana que vem tem mais aí dicas, né? Obrigado. Então, falando para você, tenha um trabalho sério, né? Tendo um trabalho sério, tudo você vai colher aquilo que você plantou.